aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Hoje a gente recebe a doutora... Eu sou o André Bucão, médico veterinário. Antes que eu me esqueça, me apresentar. Apresentador desse programa. Hoje a gente recebe aqui a doutora Lanise e a doutora Patrícia, de modo remoto. Vou deixar a doutora se apresentar. Boa tarde, pessoal. Sou a Lanise, eu sou supervisora comercial da Real H. Real H, para quem não conhece, é a linha, a linha líder de mercado da homeopatia veterinária. A gente está aí no mercado, a empresa está no mercado há 37 anos e a nossa linha homeopática, a gente costuma falar que é a linha caçulinha. Ela tem aí seus 11 anos ainda. Doutora Patrícia, nossa gerente do departamento técnico, médica veterinária, homeopata também. Então, hoje vai ser bem interessante nossa conversa. A doutora Patrícia se apresentar. Bom, olá pessoal, tudo bem? A Lanise já falou, meu nome é Patrícia, eu sou médica veterinária e eu faço parte aí do departamento técnico, foco nos produtos da linha Homeopet, que é uma linha de medicamentos voltados para pequenos animais, linha de medicamentos homeopáticos. E estou muito feliz em poder participar aí do podcast com vocês, acho que vai ser muito bacana. Obrigada. E como você falou, a linha Homeopet ela é recente, da Real H, assim, recente. É a mais nova da... É a mais nova, é a caçulinha. Né? Já são 11 anos. De homeopete, sim. E como é que começou essa ideia da homeopete, sabe? A Patrícia que é interessante, que ela estava nessa transição. Na verdade, assim, é muito interessante a história, a empresa é uma empresa que já está no mercado, a Real está no mercado há 37 anos, e a linha Homeopet, como a Lanise falou, é a filha caçula. Ela foi lançada em 2009, então esse ano, em novembro, a gente vai completar aí 13 anos, 13 anos de linha Homeopet. 9. E só que, assim, apesar de ser a linha caçula, a maioria desses medicamentos eles foram desenvolvidos pelo Dr. Cláudio Martins Real muito antes da Real H, muito antes desses 37 anos de Real. O Dr. Cláudio, ele é um médico veterinário, considerado precursor da homeopatia veterinária no Brasil. E desde que o Dr. Cláudio se formou, ele dava aula, ele deu aula na URGS, depois ele foi para o estado do Mato Grosso do Sul, onde ele deu aula na Federal, ele falava para os seus alunos, ele tratava os pacientes com homeopatia. E em determinado momento ele teve uma clínica veterinária, a Clínica Burjalá, uma clínica que não é mais da família, mas existe até hoje. E lá na clínica foi onde ele desenvolveu muitas dessas fórmulas que a gente tem hoje na linha homeopática para tratamento dos seus pacientes. Então, quando a Real foi criada, e aí a linha de homeopatia, já havia aquele desejo, já se tinha muitos medicamentos, muitas fórmulas, e o desejo de uma linha voltada para pequenos animais. Então, depois de muito estudo de mercado, aperfeiçoamento das fórmulas, que, como eu comentei, a maioria já é desde antes da Real mesmo, as fórmulas foram aperfeiçoadas, outros medicamentos foram desenvolvidos de acordo com as demandas que se passou a ter. Então, em 2009, finalmente foi lançada a linha Homeopet numa Amplivepa. Se não me engano, foi no Pará. Foi o lançamento aí da linha Homeopet, que vem crescendo. Hoje, inicialmente foram 17 produtos que foram lançados. Hoje, a nossa linha conta com 28 produtos e com algumas novidades aí, que eu não posso dar o spoiler, mas com algumas novidades por vir aí pro ano que vem. Ótimo. E a aceitação no início? Olha, eu posso falar do início quando eu entrei e a Patrícia, então, quando ela começou a introduzir essa linha. Eu sempre falo, o interessante da gente de trabalhar com homeopatia, principalmente sendo veterinária, que a gente vem literalmente quebrando os paradigmas, Patrícia? Quanto à questão de tempo de ação, quanto à questão de forma de tratamento, que o pessoal fica muito, mas é um paliativo. Não, a gente vem como tratamento. Então, a gente entra certinho na questão nas 3 fases. Preventivo, tratamento e coadjuvante. Porque cada dia que passa a gente vem acompanhando mais a resistência dos nossos pets a vários tipos de tratamento. Então, é que nem a gente sempre costuma falar, homeopatia de resultado, justamente para a gente vir trazendo qualidade de vida para os nossos pets. Realmente a resistência, ainda tem hoje, mas ela é muito menor.
Porque, assim, tinha-se muito preconceito com a homeopatia, e aí, de repente, vem uma linha de produtos prontos, como assim? Aí o veterinário, às vezes, até não tinha resistência, mas ele, pela falta de conhecimento, tinha insegurança. Então, a gente fez muito e faz ainda hoje o trabalho de levar o conhecimento, não simplesmente levar, tem esse produto que é indicado para isso. Não, levar o conhecimento da terapêutica em si, palestras, treinamentos, e aí se sentirem seguros e utilizar. E hoje a gente também tem uma abertura muito maior, com aqueles colegas assim, não acredito, não gosto, mas estou com um caso em que eu não tenho mais o que fazer, vou experimentar. E vê o resultado, se encanta, e aí começa a utilizar os outros medicamentos. Então, assim, não que a gente ainda não tenha barreiras, né? Claro, nós temos, e sempre vai haver alguma. Mas a aceitação comparada lá ao início da linha, né? A linha foi lançada em 2009, eu comecei a trabalhar com a Real em 2011, a linha já estava com um ano aí. Então, tinha muito mais resistência do que se tem hoje, né? Hoje a aceitação é bem maior, se fala muito dos produtos em grupo. Vou comentar um exemplo, eu estava numa clínica um pouco antes da gente começar a conversar e a colega, ela comentou que ela conheceu os produtos porque ela está num grupo de veterinários e ela trabalha com alimentação natural e tal, e aí começou-se a comentar, olha, para isso tem esses produtos da RH que são bons. Então, assim, já está, vamos dizer, o boca a boca, né, já está tomando conta, então o que torna também a coisa mais fácil. E um paradigma que se tinha muito grande em relação à homeopatia, que não se tinha trabalhos científicos. A homeopatia não tem trabalho científico, então como que eu vou confiar nisso? Só que isso não é verdade, né? Existem muitos trabalhos científicos publicados em revistas que nem são do meio homeopático, né? Inclusive o Brasil está entre os 10 países que mais publicam trabalhos científicos, e a Real, ela busca muito esse trabalho de comprovação científica, de estar junto às universidades, do desenvolvimento de relatos de casos mesmo que seja. Então, quando a gente também apresenta esses resultados, apresenta esses trabalhos, a gente já consegue quebrar muitas barreiras. E com isso, a aceitação dos produtos tem sido cada vez maior, da linha em si tem sido cada vez mais interessante. Mas o início foi bem complicado, né? Porque a gente vê assim, tem uma resistência considerável. Assim, eu vou para 20 anos formada no que vem. E eu trabalhei numa clínica em que a gente, em alguns casos, a gente chegou a usar homeopatia para tratamento de insuficiência renal, algumas coisas assim, exatamente por uma questão de ser uma opção menos lesiva, dependendo do que a gente fosse tratar. Mas ainda existe muita resistência para aceitar que esses tratamentos funcionam, não é? Sim, até hoje a gente ainda tem. E o interessante é que a gente vem conseguindo mudar esse cenário, principalmente por conta da participação nas faculdades. A gente tem recebido muito mais abertura, isso eu falo, por exemplo, isso agora 2022, do que quando eu entrei em 2019 na linha, por exemplo. Eu falo assim, a gente nem vai tão longe. Porque em 2019, quando eu chegava às vezes para conversar, falar sobre, vinha essa resistência desde os acadêmicos mesmo. Desde os docentes, para poder dar espaço para a gente conversar, porque até mesmo quando eu formei, tem uns 8 anos, que eu tive de homeopatia foi um slide, de que existe, ponto, e assim. E depois não foi mais falado. Fui conhecer a homeopatia no meu estado supervisionado. É que nem eu falo, meu relato de caso, né, Patrícia? A Pantufa, minha gata, que eu conhecia, aquele resgate da faculdade, que todo aluno de veterinária tem aquele caso CRMV que você pega para estudar a vida inteira. Uhum. E aí eu comecei a entender por conta dela. Mas era aquela questão, como que você acha que funciona a homeopatia? Você usa a homeopatia? Eu sim, porque tem o ProRim, que é ProRim, ponto. Como que ele funcionava, como que era, somente depois de um certo tempo, que eu falo, por curiosidade. Uhum. E hoje em dia as faculdades estão dando muito mais abertura, então a gente está conseguindo trocar muito esse cenário. Nas clínicas também, na verdade, também, hoje é né? um tema, né, Danise, que a Danise vive bastante isso, do interesse, né? Se a gente ainda tem a resistência, é verdade. Não é que tá facinho, né? Tá muito melhor, mas assim, hoje é um tema que
e as pessoas têm buscado muito, gera muita curiosidade, gera muito interesse. Então, assim, em todo o país, as universidades nos procuram muito para estarmos presentes nas semanas acadêmicas, né, com alguma participação, ou com palestras mesmo, porque os alunos pedem, tem essa curiosidade, então está invertendo, tem a dúvida, como o senhor falou, doutor, realmente, mas está tendo bastante interesse, curiosidade, vamos dizer assim, e atrás da curiosidade, né, veio o resultado, e aí a confiança. A Lanise até fez uma palestra há poucos dias, né, Lanise? Sim, semana retrasada, a gente fez a da semana acadêmica da UNB, tem aí agora as outras faculdades também. O pessoal tem pedido bastante, não só para semanas acadêmicas, mas, por exemplo, sempre tem aquelas aulas complementares entre oitavo, nono, décimo, mini curso, então nem se fala, a gente já tem acompanhamento, a gente está trabalhando quanto à questão de a gente fazer participar do tratamento de feridas, né? Explicando mais uma terapêutica, que a gente vai entrar somente com homeopatia, CMR trauma. Né? Até CMR é meu dodói, porque é que nem a gente fala. A Patrícia até comentou quanto à clínica, né? Antes dela virar a CMR, a pomada Cláudio Martins Real, ela tinha o nome da clínica, né? Então, por nomenclatura, que não fala. CMR, que nem a gente até brinca, né? Quem não gosta... eu não gosto de homeopatia, mas quando abre o leque de CMR, nossa, mas eu sou apaixonado nessa linha. Aí então, você é apaixonado em homeopatia. Você não pode falar que não é apaixonado, que não gosta, que não usa. E o crescimento também da questão da medicina integrativa também na veterinária facilitou bastante, né? Essa mudança de concepção, né? Porque eu vejo assim, principalmente na grande maioria dessas terapias da medicina integrativa, no ser humano a gente tem o fator psicológico. Eu vou usar isso, então isso vai me ajudar a melhorar. No caso do animal, a gente não tem. Se você usa e funciona, não é muito questionável. Sim, né? Que nem a gente fala, como é que você vai falar que como é que o cachorro vai saber que se ele for positivo, se ele usar da positividade, hoje o meu dia vai ser maravilhoso, eu não vou me estressar. E ele vai conseguir trabalhar a mente dele. Não, é que a gente fala, na homeopatia é totalmente ciência. Que não fala, da mesma forma como o nosso coração precisa de energia para bater, a homeopatia vai em cima daquela energia para o coração bater. Grosso modo, explicando assim. Né? E eu vejo exatamente isso. Porque eu lembro, como eu falei, eu formei em 2003. Na primeira semana acadêmica da UNB, a gente teve a palestra no mesmo dia. Foi o Dr. Cláudio e o Dr. Estélio, da acupuntura. Então, assim, a gente lá teve um contato muito grande. Inclusive, a gente tinha como veterinário o Dr. Rodrigo, que era da Canis, foi um dos pioneiros da acupuntura aqui também. Então, a gente acabou tendo uma abertura maior para essas... Na época, eram consideradas como terapias alternativas. Eles falam holísticas, né? Até o pessoal comentava de forma assim, pô. E aí, eu tenho visto, assim, acompanhado exatamente essa mudança de comportamento do próprio veterinário, né? Sim. Com isso. E como é que vocês veem a questão do próprio mercado? Tem mudado bastante. Que nem a gente tem acompanhado, né, nossos estudos. De modo geral, medicina, quem eu falo, homeopatia, isso desde 2019 para cá, é o segmento que mais vem se destacando no mercado pet. Isso vem à frente, né, Patrícia? A gente tem acompanhado de modo geral do mundo pet, quanto à questão, fora acessório, embelezamento e assim por diante, mas quanto à questão de ração, tratamentos homeopáticos, dermocosméticos, tratamentos alopáticos, dermocosméticos, a homeopatia vem se destacando muito mesmo. A gente teve um crescimento, se não me engano, de 32% perante as demais situações, desde o último estudo que eu cheguei a ver, foi no finalzinho, como primeiro semestre. Então a gente tem crescido bastante. Eu acho que vai muito também da questão da consciência do tutor quanto à questão de qualidade de vida. Né? Porque a gente sabe que daí, quem eu falo, a parte boa da pandemia fez o tutor mudar o olhar, o ser humano mudar o olhar quanto à questão do que é a qualidade de vida.
Então, a gente tem acompanhado bastante essa evolução, até mesmo de linha de pensamento, de respeito, né, pelo entendimento do médico veterinário, que antigamente você fazia uma prescrição, você falou, mas tem uma homeopatia, que tinha tutor que não gostava de você colocar na receita, que brigava com o veterinário. Hoje ele já entende que ele não pode tanto brigar tanto, porque se ele passou, tem um porquê. Sim. Então, o perfil dos nossos tutores, acho que vem mudando um pouco. E assim, né, a gente deu essa pincelada tudo assim, mas basicamente, tá, se você pudesse, doutora Patrícia, explicar o que é a homeopatia. A gente falou muito aqui, mas não entramos na questão do que é, né? Não, sim, claro. Bom, a homeopatia, primeiro, ela é uma terapêutica, né? Você até falou aí muito bem, doutor, sobre a questão do efeito placebo, né? Ela não é uma crença, então não é um tratamento que eu preciso acreditar, pensar. É uma terapêutica que vai funcionar independente de eu acreditar ou não. A grande diferença da homeopatia para a alopatia, que é a nossa terapêutica oficial, é a lei que ela... Bom, não é a única diferença, né? Existem várias diferenças, mas assim, é o caminho de cura que a homeopatia faz. Então, a alopatia, ela se baseia numa lei natural de cura, que é a lei dos contrários. Quer dizer, que os medicamentos, eles agem contrário à doença. Na homeopatia, a lei de cura, que a homeopatia segue, também é uma lei natural, só que é a lei dos semelhantes. Então, quer dizer que o medicamento homeopático, ele vai tratar sintomas semelhantes ao que ele causou num paciente sadio quando foi testado. Então, todo medicamento homeopático, ele foi testado, ele foi experimentado antes de ser utilizado de forma terapêutica. E nessas experimentações, ele causou determinados sintomas. Então, eu sei que eu posso utilizar depois aquela substância preparada homeopaticamente para tratar o paciente. Então, o primeiro fundamento da homeopatia é justamente isso, a lei de cura na qual ela se baseia, que é a lei dos semelhantes. E os medicamentos homeopáticos, eles, diferente da alopatia, eles não são reações químicas que eles provocam no organismo. A homeopatia, ela se baseia na física. Então, nos medicamentos homeopáticos, o que a gente tem é uma informação eletromagnética. E isso é a grande dúvida que muitas vezes surge em relação aos medicamentos homeopáticos. Quando a pessoa vai ler, vai estudar um pouquinho, ele vê que os medicamentos, eles são altamente diluídos. Mas se o medicamento é tão diluído, essas diluições ultrapassam o menor número de divisibilidade da matéria, vem a dúvida, como que o medicamento que é tão diluído, ele vai ter capacidade de agir? Só que hoje a gente já sabe que toda substância ela tem como se fosse um campo eletromagnético ao seu redor. E o que a gente tem no medicamento homeopático é uma informação eletromagnética. Essa informação, essa energia, vamos dizer assim, esse recado digital hoje é possível de mensurar através de testes de ressonância magnética. Então a gente sabe que o que tem no medicamento é uma informação eletromagnética e essa informação eletromagnética vai estimular o organismo do meu paciente a reagir. Então, a homeopatia ela é como se fosse uma gestora que vai dar ordem específica dizendo aonde que tem que agir. Então, a Lanise até usou um exemplo, não precisa de energia para o coração bater, então é nessa energia que vai funcionar. Vou pegar um exemplo aí do ProRim, né, que é o nosso produto para insuficiência renal, que é o produto, inclusive, mais vendido em todo o país. Quando o paciente toma o ProRim, as terminações nervosas da mucosa oral vão receber a informação energética que tem nele. É um recado digital com os sintomas ali que um paciente com insuficiência renal pode apresentar. Então, vamos supor, ele tomou o ProRim, as terminações nervosas vão receber lá ureia creatinina alta, hálito urêmico, falta de apetite. Recebe esse recado digital, é enviado a informação para o sistema nervoso central, que vai receber esse recado. E vai lá verificar se realmente tem o problema renal. Se tem o problema renal, vão ocorrer as alterações necessárias para corrigir aquele problema. E potencializar, estimular a função do órgão. Então, vai potencializar os néfrons remanescentes e, com isso, a gente tem uma melhora da função renal. Então, o produto que age estimulando, realmente ali, igual a Luiz falou, pró-rim, ele age no rim, é pró-rim mesmo, não é um tratamento paliativo. E tudo isso é feito através de um estímulo eletromagnético enviado para o sistema nervoso central. Então, a homeopatia é a gestora que dá ordem específica para o organismo executar, para o organismo reagir. E como o senhor falou, não tem isso. Existe realmente às vezes as pessoas pensam, é placebo. Não tem como que um animal que nem sabe que está doente, né, toma lá o produto às vezes na água ou na comida e você tem os exames antes e depois demonstrando a redução da ureia, creatinina, se estava apresentando alterações
clínicas, a melhora da clínica desse paciente. Então, é um estímulo para o equilíbrio do organismo. Basicamente, é isso que a homeopatia faz. E como a gente não tem matéria, não tem molécula, eu só tenho essa informação eletromagnética, o medicamento homeopático ele não é absorvido, ele não é metabolizado e nem excretado. Ou seja, não vai haver efeitos colaterais, não tem risco de intoxicação, não há contraindicação. Então, a gente pode usar os medicamentos em animais idosos, filhotinhos, desde o primeiro dia de vida, se for o caso, uma cadela prenha, lactante, não tem nenhum risco. E nem interação medicamentosa. Então, vamos supor que o paciente ele já está tomando um antibiótico, né? E aí eu vou entrar com ProRi. Não tem problema. Acho que travou. Conversa. Vocês Travou. Deu uma travadinha de leve. Deu uma travadinha. Vocês conseguiram ouvir? Será? Então, acho que foi no finalzinho que eu disse que não tem interação medicamentosa. Isso. Porventura o animal estiver tomando medicamento alopático, o veterinário, e for necessário, o veterinário não precisa suspender. Até a gente sempre fala assim, olha, não é que a gente veio aqui dizer que nunca mais eu vou usar homeopatia, nunca mais eu vou usar alopatia, perdão. Só que se eu puder reduzir a dose, ou até mesmo evitar o uso da alopatia, é melhor, por conta da segurança, da ausência de efeitos colaterais que a gente tem. Tá? E também, só para complementar, né, das possibilidades terapêuticas. Com a homeopatia, a gente, em alguns casos, consegue ir um pouquinho além. Nós temos muitas opções terapêuticas, e o próprio ProRi é um exemplo disso. Ele é um medicamento que age, o foco dele é estimular o rim funcionar melhor. Ele não é um paliativo, então a gente não tem um medicamento alopático que faça isso, né? Os tratamentos são para dar condições para aquele organismo, tentar respirar, mas não tem um medicamento que vai agir estimulando o rim a funcionar, e a homeopatia faz isso, assim como várias outras opções terapêuticas. Então, além de eficiente e segura, a gente consegue ir um pouquinho além em alguns casos. Uhum. Principalmente até, né, Patrícia, um medicamento que tem, não sei como que tá por aí. O pessoal vem brigando muito comigo quando a gente fala quanto à questão de ser forma de estímulo. A gente tem o Alzempet, que é para o Alzheimer, né, o Alzheimer canino e felino. Então, ele entra nas terapêuticas de preventivo, de tratamento e de coadjuvante. E quando a gente fala da questão de coadjuvante, a homeopatia ela vem, por ser uma terapêutica sem nenhum efeito colateral, até mesmo para a gente conseguir estabilizar esse paciente e de manter ele ali na sua dosagem de segurança. Manter o tratamento linear. E aqui o pessoal fica, mas como assim? Nem para humano já fez o conhecimento da medicação para o tratamento do Alzheimer? Sim, mas a ação do Alzempet, a gente tem até clientes que compram para as vós, para as sogras, para as mães, ultimamente. Porque acaba sendo uma medicação extremamente segura, né? Independente do paciente. E fora a resposta. E assim, a gente tem até, vou te entregar o catálogo que tem ali, quando você coloca no QR Code o Alzempet, aparece os vídeos, a gente tem bastante vídeo de efeito, né? Principalmente de câmera de segurança das casas dos clientes. Quanto a essa questão, paciente neurológico. Então, uma coisa sou eu, tô lá, até mesmo paciente com Alzheimer humano. Ele não sabe que ele tá tomando aquela medicação pro bem dele. Não. Então, a gente não tem... Ele, literalmente, a gente quebra o paradigma de que, mas é um efeito placebo. Como? Se até pro paciente humano ele não sabe o que ele tá tomando pro bem dele, imagina um cachorro e um gato. É bem complicado. Tem-se muito também o mito de que todas essas terapias alternativas, como na minha época eu chamava de alternativas, essas integrativas, que ela é de início muito lento. Aí é que entra a questão. É que nem eu falo, eu gosto muito da homeopatia por conta do que a gente vê naquela famosa frase. Depende. Tudo vai depender de como que ele é feito. Então, eu posso fazer de um efeito, por exemplo, eu quero um efeito mais tardio, uma questão mais de preventivo, por exemplo, eu posso fazer numa baixa frequência. Mas, se eu quero acelerar essa resposta, né, é que nem eu falo assim, dá aquele choque no organismo de efeito e de resposta, eu aumento a frequência. Por isso que eu falo, tudo depende. Mas depende principalmente do quê? Da aceitação do tutor. De que ele tem que fazer a medicação, de que ele vai fazer de determinada frequência que o veterinário indicou, então tudo depende. Isso que é o legal. Né, Patrícia? Assim, o tempo é uma coisa relativa, né? Se a gente for pegar aí
um paciente crônico sofrendo de um problema de otite, por exemplo, até um exemplo real. Um paciente sofrendo de otite há 5 anos, tratando, não chega a zerar, melhora, mas não zera a otite, e aí você conseguir melhorar esse problema em 20 dias. Levou 20 dias para melhorar. O paciente 5 anos, né? Então não é demorado. Mas assim, há uma angústia, uma ansiedade, vamos dizer, saber o tempo, né? Não tem como a gente dizer um tempo exato, porque como o medicamento homeopático não tem meia-vida, não tem como dizer, olha, em tantas horas vai estar acontecendo isso no organismo. Mas o que a gente sabe? Que imediatamente, quando você borrifa o produto na mucosa, ele já começa a agir instantaneamente. É um marco reflexo. O tempo que vai levar para esse paciente estar melhor, estar apresentando sinais de melhora clínica, melhora dos exames, isso vai depender da resposta do organismo e da gravidade do caso. Mas numa média, né, que a gente até pode falar para o tutor, em torno aí de 10, 15 dias ele já está vendo uma melhora. Claro que tem casos onde a gente vê respostas até mais rápidas. Tem casos onde você começa a ver melhora quase que uma hora depois da primeira dose, muito rápido. Mas isso depende da doença, depende da resposta do organismo. E como a Lanise falou, da frequência também é um fator. Quadros agudos, principalmente, a gente pode aumentar a frequência do medicamento. Por isso, você aumenta o estímulo para ter uma resposta, na tentativa de ter uma resposta mais rápida, tá? Então, isso também pode ser feito. Cada caso é um caso, vai ser estudado pelo veterinário, né? Mas nos casos agudos, a gente pode aumentar essa frequência. E aí, depois que o animal, né, dá aquela equilibrada, estabilizada, você pode passar. Os nossos produtos, em especial, a bula deles, é recomendado 3 vezes ao dia. Então, já 3 vezes ao dia, assim, vai ter um estímulo. Eu posso aumentar, fazer 5, 6 vezes ao dia. Como é a homeopatia, não tem risco de superdosagem. Pelo menos aí uma semana. E aí, depois a gente pode ir para dose de bula. Mas, assim, isso, doutor, que o senhor comentou aí, das pessoas acharem que é demorado, realmente, muita gente acha que precisa usar por meses para começar a ter resultado. E não é assim. Eu até sempre comento. Faz um mês que você está usando, não viu nada. Às vezes o animal ainda não está 100%, mas você já tem que estar vendo uma melhora. Faz um mês, não viu nada, tem alguma coisa errada. Ou o medicamento não está sendo usado direito, ou talvez ele não esteja indicado para aquele caso. Porque a homeopatia ela só age se o paciente tiver o sintoma semelhante que a gente fala. Se ele não tiver o sintoma, a substância ela vai ser inerte. Então, às vezes o medicamento não está de fato indicado, ou ele foi deixado, por exemplo, foi armazenado de forma inadequada, deixou no carro o dia inteiro e bateu o sol, aquele carro chegou mais de 80 graus lá dentro, perdeu o medicamento. Então, tudo isso a gente, quando fala, faz tempo que está usando, não está vendo o resultado, a gente vai verificar o que pode estar acontecendo, porque se estiver certinho, o remédio está bom, o cliente está usando da forma correta, está indicado para aquele caso, é mais ou menos essa média que eu comentei, 10, 15 dias o cliente já está vendo uma melhora clínica. Então, posso dizer assim, que no caso, como a doutora Aline estava falando da frequência, a homeopatia ela funciona como um estímulo. Então, ou seja, se eu aumento aquele estímulo, então eu tenho uma tendência a ter um resultado mais rápido. Sim. Sim, com certeza, nos quadros agudos, sobretudo. Mas nos crônicos também. Você aumenta o estímulo, mais vezes ao dia você vai lá e dá esse recado para o organismo, a tendência é ele responder mais rápido, sim. E quais são, assim, as principais indicações no caso dos produtos de vocês? De produto igual ela comentou, né? Até tem muitos dermatos que brigam comigo por conta do termo cura, que nosso item, por exemplo, o Autocura e o Autocura X. Que nem eu falo, para tratamento de otite a gente tem milhares de itens. Mas sempre relembra, a homeopatia ela vem para, que nem eu falo, preparar o terreno. Então a gente vem para o conduto auditivo. E é um produto que que eu tenho falado assim, esse produto, quando o pessoal começar a entender que ele não vai substituir a terapêutica do universo, que não vai ser, né? De cada indivíduo vai ter o seu desafio. Então esse produto, ele tem tido um bom resultado, de efeito bem expressivo, assim, o pessoal que tem acompanhado, principalmente paciente crônico, né, eu tenho falado muito do paciente agudo, mas a cerejinha do bolo é principalmente no crônico. Por quê? Porque causa muita dor, muito desgaste do tutor, né? Então, outros itens que têm uma boa aceitação, que vem também, que eu falo, de filhote. Todo o desafio do filhote, então a gente tem o bel filhote. Strong, então nem se fala, a gente que é brasiliense, né? A gente que sabe como que fica
a nossa imunidade nessas 4 estações do dia. Então, você imagina essas raças que já são um pouco mais sensíveis, né? Então, a gente vem com o Strong, e que nem eu falo, o próprio nome já diz, né? Fortalecimento para o organismo como um todo. Então, ele vem específico para o sistema imune, fazer esse organismo trabalhar, dar esse choque mesmo no organismo. E daí a gente vem com mais vida H, por exemplo, paciente idoso, que é o nosso desafio e um cuidado maior que eu tenho observado, até mesmo de crescimento, né, dessa especialidade de geriatria, esse cuidado. Então, e a adesão, então, do tutor nem se fala. Então, quando a gente consegue fazer esse cuidado com o paciente, desde ali da transição de adulto para paciente idoso, já é um sucesso gigantesco. E daí a gente vem com Alzheimer, principalmente ali, vai fazer um tratamento ali acima de 10 anos, 13 anos, posso associar os dois também, não tem problema. Anisem, então, nem se fala, e eu fico brincando, que organismo não está estressado? Isso não só o nosso, mas também dos nossos pets, principalmente, né, agora nessas épocas, né, que eu falo, de todo o furdunço que está acontecendo em Brasília, né, tem um debate na televisão, você pode abrir a janela. A gente que é veterinário tem um ouvido fino, assim, a gente só escuta os cachorros latindo, quem tem pássaro tá naquela agonia. E é que eu falo, qual que é o principal interessante do Anisem? 0 de efeito colateral. Ah, mas eu não quero deixar meu animal sedado. Então é a homeopatia que você vai utilizar, porque a gente sabe que tem todas as outras terapêuticas, eles têm um efeito colateral, assim como toda droga tem o seu efeito colateral e principalmente sua dependência. Então, a gente vem, o Anisem é o nosso, a gente fala assim, de todos os tratamentos que a gente entra para conversar, a gente fala sempre do Anisem, até mesmo paciente que fica estressado para poder tomar a medicação. Então, a gente utiliza bastante o Anisem. CMR, né, a gente não pode deixar de falar, tratamento de ferida. CMR eu já usei bastante. Principalmente nas mais dolorosas, né, que a gente fala, manipulação 1 vez ao dia. E é um produto interessante também quando a gente conversa, para o pessoal que é um pouco mais resistente, que já vem aquela briga inicial. A CMR vai ao contrário de tudo que a gente aprendeu na faculdade. Né? A gente já não usa gases na faculdade, a gente aprende que é com gás. Com a CMR a gente é com algodão. Ah, mas por que vai dar crosta, que não sei o que, tem que debridar, por isso que usa gases. Não, com a CMR não vai dar crosta. Por isso que a gente usa o algodão. Mas o algodão é meio de cultura, na CMR não, ela vai usar de outra forma. A gente até fala, né, Patrícia, optou por usar a CMR, não inventa de usar outra composição, porque vai ficar briga de efeito e não vai ter efeito. Inclusive, quanto à questão de artigo científico, a CMR é um dos produtos que a gente tem, fantástico o artigo científico. Depois eu vou disponibilizar até lá no grupo dos veterinários, que bom que o pessoal já vê logo, que ele tem o histopatológico bem marcadinho pra gente ver essa diferença. Eu usei o CMR, num caso, com um animal com leishmaniose cutânea. Um resultado muito bom, muito bom. Isso já deve ter aí uns... Saiu quando o CMR? Ixi. Porque eu sou meio velho, então... Foi lançado junto. Foi, 2009, eu acho. Então, deixa eu ver, acho que foi 2012, 2011, 2012. Que era um animal com uma ferida constante, não cicatrizava de jeito nenhum. E aí a gente começou, realmente teve uma cicatrização muito boa. E aí no exame de imprint a gente descobriu que na verdade era leishmaniose tegmentar. Aí realmente é um pouco mais complicado, né? Maior. Mas ele teve sim uma remissão da ferida assim, absurda. Nesses casos, aqui em Brasília, eu tenho falado que esse último período, né, agosto verde, que mais eu conversei, não foi somente com a questão da CMR, principalmente nessas lesões que já são ali de costume. Mas também a gente tem um produto que foi o nosso lançamento de 2019, né, Patrícia? O Early Control. Daí muitas pessoas ainda associam ele, por conta de nomenclatura, somente com erliquiose. Mas foi um dos que eu mais foi a tríade que eu conversei nesse período de agosto verde. CMR, por conta das lesões, ainda mais para essa região aqui, né, do plano, que é onde a gente mais vê animal de quintal, né, que mais tem essas lesões. O Early Control e o Strong, por conta justamente de todas as formas de anemia possível, até costumo falar, assim vem o Strong. Só naqueles casos de A regenerativa que a gente ainda não tem um relato até, né? Mas para todos esses pacientes, principalmente de leishmaniose, é que eu falo,
Deu positivo, começa com ele. Porque o que eu tenho escutado muito nas visitas? Eu uso muito pró-rim ou pró-fígado. Eu não, começa com o Erlicontro. Começa ali com o Erlicontro e o Strong para justamente o quê? Postergar ao máximo essa sobrecarga ali no rim, no fígado, que é onde mais, né, acomete, né, fica ali. Pró-fígado também, a gente também tem um relato bem interessante, inclusive aqui de Brasília, leishmaniose. Outro item também que a gente gosta muito de falar é o pró-fígado. Por mais que o paciente até não tenha um problema ali hepático, mas é um paciente dermatológico, um paciente, né, que já usa alguma medicação, algum ansiolítico, um paciente convulsivo, um paciente de outras situações, né, um paciente crônico. Então a gente vem com o pró-fígado justamente acelerar nossas drenagens, assim como também o pró-rim, para eliminar esse excesso de toxina, né, que a gente tem no organismo. Então a homeopatia ela vai muito assim que nem eu até fico brincando, drenagem daquilo que a gente mesmo produz e daquilo que a gente coloca para dentro, não tem para onde. Né? E para os tratamentos a gente precisa justamente do quê? De um terreno aberto para poder ter sua resposta. Isso que vem acompanhando muito a questão das resistências. Então, tem paciente que já está ali, até vou puxar muito a questão do Erlicontro, né, por exemplo, está ali 45 dias doxipositivos, né? Casamento universal com doxiciclina, e aquele briga, aquele desafio, e o animal fica naquele, vai e volta. Geralmente até o paciente crônico, né, que já é de costume. E eu sempre falo, começa ali, prepara o terreno, abre esse organismo, acelera a drenagem desse paciente. A gente pode entrar ali com o pró-fígado e o Erlicontro, então, para justamente o que? Eliminar essas toxinas em excesso, para fazer o organismo ser receptivo. Preparação do terreno, até mesmo da ação da autocura, então nem se fala, né, que a gente vem aí, o nosso produto de limpeza que é para tratamento, 5,5 o pH dele. Então ele não vai nem para acidificar, nem para alcalinizar, ele vai para manter literalmente no seu ponto de equilíbrio, para justamente o quê? Preparar o terreno, fazer o ouvido ser responsivo. Né, Patrícia? É isso mesmo, amiga. Equilíbrio, o terreno é tudo. O terreno é tudo. Tem esse conceito da homeopatia, né? Que o terreno ele é muito mais importante do que a bactéria, né? O equilíbrio do organismo vai fazer com que ele consiga se defender. E a Lanice falou aí muito bem do Erlicontro, realmente queria só falar um pouquinho mais dele, porque eu venho de uma região com muita leishmaniose, né? A gente vê Campo muito Grande, isso. E bem tem parecido. isso que você falou, doutor, da CMR. A CMR ela é muito usada lá no estágio de leishmaniose, porque como ela estimula a vascularização, essas lesões por vasculite da leishmaniose, principalmente ponta de orelha, ela é muito utilizada e ela cicatriza mesmo, que eram lesões que antes cicatrizavam. Focinho, as lesões até ao redor dos olhos, ela pode ser usada porque o veículo dela é lanolina, então também se cair no olho a lanolina não vai fazer mal. E o Erlicontro, como a Lanice bem falou, ele não só visa o tratamento, o combate ao hemoparasita em si. É isso que ela estava falando do terreno, né? Ele melhora o organismo como um todo. Então, ele tem medicamentos para hepatomegalia, esplenomegalia, para estimular a produção de células sanguíneas, para melhorar a artrite causada pela deposição de complexos. Então, além do medicamento estimular realmente o organismo a combater o hemoparasita, seja leite, Ehrlichia, Babesia, ele vai melhorar o organismo como um todo. E com isso, esse animal tem muito mais condições de responder ao tratamento alopático. Isso eu estou falando muito do Erlicontro, mas assim, a homeopatia, qualquer medicamento homeopático, ele visa esse equilíbrio do organismo, e com isso a gente tem a melhora do paciente, né? Ela já falou um pouco aí do autocura. Então você vai, o autocura ele não é uma otite por uma bactéria, ele não vai lá matar aquela bactéria, ele vai melhorar aquele ambiente, né, a defesa do organismo, a imunidade, para ir lá combater a bactéria e modular a resposta inflamatória. Então, ele não vai ser um medicamento que vai baixar a inflamação, a imunidade desse animal, mas ele vai equilibrar aquela inflamação, aquela reação inflamatória está exagerada, melhorar a dor, então reequilibrar esse organismo. Né? E até nesse sentido, eu comentar sobre um outro produto da nossa linha, que é o Diazin, que é para o tratamento de diarreia. É um produto que tem uma resposta muito rápida, a maioria dos casos cura na primeira aplicação, e a ação desse produto é justamente de equilibrar o organismo. Ele não é antibiótico, ele não é probiótico. Então, como que ele controla a diarreia? Promovendo o reequilíbrio do ambiente intestinal. Ele vai modular a resposta inflamatória, ele vai promover a recuperação das lesões, né, que possam conter nas duodades intestinais, equilibrar a motilidade intestinal. Então, ele reequilibra o intestino e, consequentemente,
controla a diarreia. E até, por conta desse reequilíbrio do intestino, favorece o crescimento da flora bacteriana normal. Então, é um exemplo do reequilíbrio do organismo fazendo com que o problema seja resolvido, né? O próprio organismo conseguindo resolver o problema. E a ação é muito rápida, né? Como eu disse, a maioria dos casos de uso do Diazin, diarreias agudas, cura na primeira aplicação. Certo. E no caso, a grande maioria dos produtos homeopáticos que a gente vê ou é tópico ou é oral. Existe algum outro meio injetável? Porque eu já vi algumas coisas. Tem realmente a mesma eficiência ou não? Tem. Existe sim, existe a homeopatia injetável, só que assim, nós não dominamos essa tecnologia, a gente não tem na real, mas é possível de ser feita, né, os resultados aí que tem são bem interessantes, sim, mas é sempre o estímulo para o organismo, o estímulo eletromagnético, da mesma forma, né? O tópico, a gente precisa das terminações nervosas. Então, por exemplo, a CMR tem ali uma lesão, as terminações estão expostas, né? Vai ter a resposta. Se eu passar o produto só na pele íntegra, existem alguns relatos aí de melhora, mas não vai ser tão eficiente quanto na mucosa oral, porque a homeopatia vai estimular essa informação energética, na verdade, ela vai ser captada pelas terminações nervosas. Então, a mucosa oral é onde o animal mais tem. Mas a gente já teve, por exemplo, caso de tartaruga, onde colocava na água para ela entrar e aí pela cloaca absorver o medicamento, se possível. Serpentes também, né, entrando na água de bebida, na água lá que elas entram para se banhar e você colocando o medicamento para serpente ali. Então existem outras vias. Tendo as terminações nervosas, pode ser usado sim. Então aí a gente retomando a questão, né, que eu tinha perguntado. A gente sabe muito que tem uso tópico e uso oral. Você estava falando a questão do... Existem outros meios de uso também, né? Apesar de, assim, vocês não trabalharem com essa questão de outras vias de administração, mas elas existem. Sim. Porque a gente ouve muito falar exatamente que é tópico, é oral. E atualmente eu tenho visto algumas coisas a respeito do uso dela injetável. Sim, tem a questão dela injetável, né? Eu falo assim, ela injetável que tem aí de mais diferente. Inclusive, ela foi bem difundida desde esse período de pandemia, que ela deu iniciação mais a questão dos seres humanos. E aí veio, agora a gente tem até alguns cursos, né, que o pessoal tem feito, né, dessa terapêutica. Então, a gente tem mudado um pouco mais esse cenário. E principalmente a utilização em pets, como eu falo assim, pets não convencionais, né? Quando a gente usa a homeopatia na água, para peixe, tartarugas, né? Para os répteis de modo geral. Então é bem interessante. Legal. E falando aí dessas espécies, né? Como a Letícia colocou, é muito interessante, talvez, né, por conta deles não terem contato com coisas, alimentação industrializada, outros medicamentos, contato com o ser humano. Pode ser uma explicação, mas os animais silvestres eles são muito sensíveis. Répteis, né, também, que a gente tem aquela ideia do animal de sangue frio, não demorar. Mas os répteis são muito sensíveis, respondem muito rápido. Os animais silvestres, até com doses menores, porque como é silvestre, você não tem como ficar manejando, coloca no alimento só uma vez ao dia. Então tem uma limitação até para não estressar e uma resposta muito rápida, né? A gente tem resultados aí na nossa linha com diversas espécies, onça parda, anta, lobo-guará, serpente, como eu comentei, tartaruga, então várias espécies. E é uma terapêutica interessante porque é eficiente, né? Primeiro tem que ser eficiente, não o que adianta. Mas além de eficiente, não é a mesma vantagem para os animais de companhia, só que para os animais silvestres é ainda mais importante, né? Eles nunca tomaram um antibiótico, você não sabe nem como vai reagir aquele organismo, às vezes não tem nem na literatura uma dosagem para uma onça de determinado medicamento. E já a homeopatia eu posso utilizar com a mesma segurança que a gente usa em testes, a gente pode utilizar nesses animais. Então, por conta disso, a gente tem muitas parcerias em zoológicos, em centros de reabilitação de animais silvestres, e colegas, né, veterinários aí que trabalham com foco maior em animais silvestres, utilizando a linha por conta dessa segurança que se tem. Então, nesse caso, poderia dizer que, por exemplo, assim, para um tratamento preventivo num criatório de aves e tudo, facilita esse manejo.
Sim. você poder usar, vamos dizer assim, como uma terapêutica de rebanho. Você poder fornecer para um maior número de animais. Sim. Sim, né? muito. Você pode pôr na fruta das aves, né, na água de bebida, então não tem que ficar pegando esses animais. E isso que o senhor falou da homeopatia, uma terapêutica de rebanho, é a homeopatia populacional, que é uma forma de aplicação da homeopatia que foi desenvolvida pelo Dr. Cláudio, pela Real H, onde a gente pode tratar com homeopatia uma população. Porque antes da Real H eu só conseguia tratar, imagina assim, vamos falar de bovinos aqui, né, mas só para exemplificar, uma fazenda aí com uma população de 1.000 cabeças de gado. Precisaria pegar animal por animal para tratar com homeopatia. Isso inviabilizava o uso da terapêutica. Como que eu iria tratar, por exemplo, carrapato dessa forma? E com a homeopatia populacional, a gente consegue tratar todos esses indivíduos de uma única vez, né? E aí a gente pode trazer isso para pet. Então, num aviário, num canil, num gatil, nós podemos aplicar a homeopatia populacional, que foi desenvolvida aí pela Real H, uma forma de aplicação desenvolvida pela Real H, que permitiu, e que isso foi um dos fatores, foi um grande impulso para a homeopatia na veterinária, né? Você poder tratar uma população com homeopatia, né? Como eu disse, antes da Real, iria ter que olhar animal por animal, nunca que a homeopatia iria crescer, tomar o vulto que ela tem hoje em rebanhos. Então, a Real H ela teve mais essa contribuição para a homeopatia em si, né, com o desenvolvimento da homeopatia populacional. Até quando que nem a gente fala, né? No Brasil, tudo movido pelo agro. Então, quando a gente fala de você conseguir, né, parte pessoal de grandes, fazer o controle de mastite, manejo, mas as terapêuticas, mas daí a gente consegue fazer o tratamento, por exemplo, tratamento preventivo, num plantel, sei lá, de 5.000 cabeças de gado. Então, a gente já tem uma diferença. A gente não vai ter aquela questão de fazer jamais aquela situação fora a questão de ter toda a tipagem, né? Produto literalmente tipo A. Por quê? Porque não vai ter efeito nenhum, não vai ter nenhum tipo de química nessa produção. Desde a pastagem ser 100% livre, né? Por conta do quê? Controle de vetor. Quando a gente fala de controle de animal, né? A questão dos parasitas no animal, a gente literalmente está quebrando esse ciclo. Então a gente consegue, né, de modo geral, porque eu falo, quando fala no bolso, né, da pessoa, parece que o pessoal entende um pouco mais. Então, quando a gente fala assim, leite tipo A, essa propriedade com toda certeza trabalha com a linha da Real H. Eu falo, com a linha da Real H é certeza. Até mesmo a gente vê aí frigoríficos, né, com todo o manejo, toda uma situação, justamente por isso, de não ter nada. Vai ver o preço de um leite tipo A hoje em dia, se o normal já tá, né? E além desses produtos que vocês citaram, assim, existem N possibilidades de serem tratados pela homeopatia. Sim. Né? Não só a questão dessas medicações, desses produtos que vocês têm, mas a gente tem aí uma gama gigantesca, né? Que pode ser tratada. Desde de algo básico, simples, até algo mais complexo como coadjuvante. Não é isso? Exatamente. Eu até falar uma coisa que o Dr. Mário, que é o nosso diretor técnico, ele sempre brinca. Com a homeopatia a gente pode tratar até unha encravada. Existe remédio para unha encravada. Doutor, existem mais de 3.000 medicamentos homeopáticos experimentados numa missão. Então, mais de 3.000 possibilidades terapêuticas. Né? Além das suas combinações. Isso, além isso, e aí as combinações, né? Então, assim, a gente tem 28 produtos na linha, mas as possibilidades são infinitas. A gente consegue tratar problemas oftálmicos, é possível tratar câncer com homeopatia, é perfeitamente possível. Encontrando um medicamento que cubra a totalidade dos sintomas do paciente, é possível se tratar. Então, tem isso, né? A gente tem muitas possibilidades terapêuticas, que é aquilo que eu falei no início. Às vezes, com a alopatia, a gente fica um pouco limitado, chega, bom, a gente não tem mais o que fazer na alopatia. Com a homeopatia, nós podemos ter mais algumas opções. Bem interessante. Né? E como é que vocês veem o futuro da própria RH? Céu azul, céu de brigadeiro, né, doutor? Céu azul. A Lanise falou aí no início do crescimento, né, da linha, da homeopatia em si. E, bom, o mercado está difícil para todos os setores, não só o veterinário, né? A gente passa por
uma crise mundial aí, e a gente continua crescendo. E não é crescendo porque mas é a inflação que está alta, então... Não, a gente cresce em unidades, é venda mesmo, mais unidades sendo vendidas do que foi vendido ano passado, mesmo numa crise. Então, com muito trabalho, né? Muito trabalho mesmo, muita dedicação, muita comprovação. A gente não tem dúvidas aí do crescimento, né? Porque é eficiente, os medicamentos são eficientes, os veterinários estão cada vez mais interessados, mais curiosos, como a gente comentou. E os tutores também muito mais abertos. A Lanice falou, antigamente você prescreveu homeopatia, o tutor já ficava meio assim, mas isso não funciona. Hoje não. Eles nos procuram, inclusive. Aí a gente fala, não, procura o veterinário, né? Conversa com o veterinário, né? Ele dá orientação, mas o tutor entra em contato direto com a empresa. Olha, eu tô com um cachorro, meu cachorro tem isso, tem aquilo, tem uma homeopatia? Não, tem, mas conversa com o veterinário que acompanha o seu animal. Então, assim, são todos os lados que estão mais interessados. É o veterinário, é o tutor, os produtos dão resultado, né? Tem aceitação. Então, assim, o crescimento a gente tem visto, com certeza. A homeopatia vai crescer muito e a Real H em homeopate também, se Deus quiser. E previsão para lançamento de produtos novos? Surprise! Olha, essa Real H sempre é surpresa. Som em cima disso. Gente, tem novidades sendo preparadas aí, doutora. Vai ter muitas novidades aí. Não posso dar spoiler, mas funcionárias. Hoje eu tô aqui no Rio de Janeiro e já me apertaram aqui. Mas vai ter coisa muito bacana. A gente vai até querer fazer um outro podcast para falar das novidades que vão vir. A gente marca. Queria agradecer a doutora Patrícia, né, pela presença, a doutora Lanice também. Acho que a gente trouxe um esclarecimento muito bom, até não só do que é a homeopatia, mas também do que é a própria empresa. Né, e eu acho que foi bem esclarecedor mesmo. Queria agradecer a presença de ambas. A gente que agradece a oportunidade. Eu também agradeço pelo convite aí, foi muito gostoso. Nunca tinha participado de um podcast. Achei muito legal. Obrigada pelo convite aí. Dizer que aqui a gente tem o apoio do Plano B. Vídeo, internet, marketing, videoaula, vídeo institucional, gestão de tráfego, a galera que faz toda essa logística. E dizer que é isso. E até semana que vem.